Aleluias. Aleluias, grande Deus, santo e soberano, Deus poderoso. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Preparando algumas coisas aqui, já começaremos mais uma aula na presença do Espírito Santo, que é o nosso Senhor, que é o nosso guia, é o nosso mestre, aquele que nos conduz, aquele que nos transforma, aquele que nos guia para um amor maior, uma glória maior, e que, enfim, tem nos mostrado os passos para andar com Ele, para fazer a vontade dEle, para ser transformado por Ele, para ser guiado por Ele. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Amém, amém, queridos. Paz do Senhor Jesus para os que já chegaram, os que não chegaram ainda, vamos aguardar um momentinho para começarmos a aula. Eu fiquei feliz, amados, fiquei muito feliz porque ontem a aula foi bem vista, bem aceita, elucidou demais muitas coisas que existiam na cabeça de muitas pessoas. O retorno foi bom, muitas pessoas nos procurou para poder, enfim, só um momento, para poder, enfim, entender, sabe, queridos, um pouco do que acontecia e as coisas que Deus, Ele quer fazer através dos filhos, através daqueles que o amam, através daqueles que buscam servi-lo. E graças a Deus, Ele tem se manifestado maravilhosamente. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certinho? Manda um oi aí, alguém, em nome de Jesus. Eu preciso saber se está tudo ok. Tá meio estranho para mim. Infelizmente não tá aparecendo para mim o chat. E eu não estou conseguindo ver as mensagens que estão sendo compartilhadas. Mas aquele que puder mandar um oi, glória a Deus, aquele que puder mandar um oi aí pra gente ver se está tudo ok, se está tudo certinho. Aê, glória a Deus, consegui me piloto celular, vou ter que trabalhar com 2 celulares hoje, vamos ver o que Deus prepara. Eu não sei o que eu fiz aqui e nem como eu fiz, só sei que eu desativei o chat de mensagem, o bate-papo aqui sumiu. Mas glória a Deus, Deus é bom. Queridos, ontem nós falamos sobre maldição de primogenitura. Foi algo muito forte, foi algo impactante, foi algo que nos trouxe revelações proféticas e profundas daquilo que Deus quer fazer em nós. E nós carregamos um fardo, um grande peso, algo que não é nosso, algo que herdamos e que temos que nos livrar. Amém? E isso causou uma confusão, quer dizer, trouxe para a realidade muitas coisas, porque muitas pessoas acabaram tendo a consciência de que ainda tem muitas coisas para se livrar, muitos fardos que precisam ser jogados fora. E nós estamos aqui, graças a Deus, para ajudar as pessoas a se livrarem desses fardos, a se livrarem de tudo aquilo que tem carregado, que tem herdado é a palavra. E Deus, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer mudar essa história, Ele quer que nós cresçamos nele, que nós sejamos abençoados por Ele, que nós sejamos cheios dele. Ontem, nós não oramos quebrando, mas hoje nós vamos orar quebrando os vínculos, a maldição de primogenitura, vamos orar quebrando as maldições também na vida financeira, na vida ministerial de muitos filhos do Senhor. Eu tenho conversado, amados, com muitas pessoas e elas falam, Paz Paula, elas falam, meu ministério, pastor, é travado, meu ministério não flui, pastor, eu já procurei, eu já andei pelo Brasil, eu já busquei profeta, eu já recebi impartição, eu já fiz de tudo e o meu ministério está travado, ele não anda, ele não consegue fluir, ele não deslancha, pastor, e eu não sei mais o que faço.
São casos, diversos casos. Tem uma pastora querida, amiga nossa do Rio de Janeiro, se estiver nos vendo, pastora Sheila, um grande abraço. Ela me procurou também exatamente por isso, porque ela queria destravar o ministério dela. Há maldições e há também a maneira em que você foi fundamentado. O exemplo que eu sempre dou é que uma casa construída na areia, sem alicerce, sem fundamento, ela não subsiste, ela não consegue se manter de pé, ela fica capengando e a gente vai escorando para ver se ela consegue ficar. E hoje nós vemos isso acontecer, muitas pessoas se convertem e saem porque não tem uma estrutura para se manter em Cristo. E também a estrutura ela vai ter que tirar todo o entulho. Eu costumo dizer que quando compramos uma casa nova, se nós não tiramos tudo que está nela, a sujeira do passado, aquilo que acumulou dentro dela, para depois nos mudarmos, nós vamos morar com o entulho ali dentro. Quando confessamos Jesus, aceitamos Jesus, tudo o que tinha do velho homem ainda está dentro de você. Continua lá dentro. Se você não fizer a faxina naquela casa para poder se mudar para ela, você vai continuar carregando todo o entulho do passado. Infelizmente, queridos, nós carregamos uma bagagem muito grande. O Senhor Jesus fala: entregue a mim o seu fardo, e toma o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Nós temos que entregar o nosso a Jesus, tomar o de Jesus para carregar conosco. Mas são ensinamentos que muitos de nós recebemos e impediu que a gente passasse, porque não foram ensinamentos com fundamento. O mais difícil, amado, não é você abrir uma igreja. O mais difícil, querido, não é você ganhar uma alma. O difícil é você fundamentar, cumprir Mateus 28. Fazer daquela alma um discípulo e transformar ela num vencedor, num rompedor. Existem dimensões em que nós temos que guiar as pessoas para que elas consigam sobressair em Cristo. Amanhã eu vou estar falando sobre as dimensões, eu vou falar ainda sobre os dons, os 9 dons. O pastor Antônio Pedro me deu permissão para dar uma aula mais extensa. Eu vou falar sobre os 9 dons, é uma aula que demora pelo menos uns 3 dias. Eu vou falar sobre as dimensões espirituais. Eu quero falar sobre os tronos de Deus. E das dimensões espirituais, elas assustam muita gente. Muitas pessoas sofrem com as dimensões. Quando nós falamos de dimensões, nós entendemos que é no mundo espiritual, e sim, mas o mundo espiritual reflete na nossa vida, no nosso dia a dia, a dimensão da novidade. Nós vamos falar da dimensão do espelho, da dimensão da glória, da dimensão temporal, da dimensão do rompimento. E nós, quando levantamos filhos, edificamos filhos na fé, nós temos que levantar e edificar rompedores. E como eu faço isso? Edificando, cavando os poços, levantando colunas e dando fundamento àquele que eu edifico, aquilo que eu quero transformar, aquilo que eu quero abençoar e que eu quero que cresça. Um ministério hoje ele não cresce por 2 motivos. Primeiro, ele não trabalha nos 5 ministérios. O ministério, para crescer, ele tem que primeiro andar nos 5 ministérios. Segundo, ele não forma discípulos. Ele só forma, como eu posso dizer, ele forma pessoas para dizimar, para ofertar, para manter o ministério. Ele forma servos ou escravos, porque o servo ele sabe o que o Senhor precisa e faz antes que o Senhor peça. Na verdade, ele fundamenta escravos. E nós temos que aprender a formar discípulos, a formar. A Paulinha sabe, ela é do nosso Ministério Templo Aba, Paz do Senhor, Paula, e ela sabe muito bem que eu incentivo sempre os nossos filhos a orar por cura, a expulsar os capetas eles mesmos, a fazer toda essa obra eles mesmos. E por isso aqui nós estamos desmistificando tudo, porque é simples servir a Deus, é simples fazer a obra de Deus, é simples carregar os dons, é simples ser um rompedor. O problema é que nós ficamos presos a uma doutrina, a um dogma, um sofisma. Está lá em Colossenses, se não me engano, capítulo 2, versículo 6 em diante. Acautelai-vos de vãs doutrinas e sutilezas. Nós temos que ter cautela com isso. Não inventar no Evangelho, mas pedir a Deus para não nos permitir, como eu posso dizer, decorar a extensão da Bíblia, mas buscar a profundidade dela. A Bíblia não é extensa, ela é profunda. A extensão dela Satanás conhece, mas a profundidade só para os filhos. Satanás não tem revelação, ele tem adivinhação. Revelação só os filhos podem ter. Eu lembro, foi bem interessante, no início do ano, eu estava orando no momento do louvor,
E eu pedi, Shalom, querido Luciano, eu pedi ao Senhor, Espírito Santo, me dá uma estratégia para crescimento ministerial. O Senhor falou, estratégia eu dou para conhecimentos, para comerciantes. Para filho, eu dou revelação. Para filho, eu me movo em revelação. O Senhor não se move naquilo que nós conhecemos, Ele se move naquilo que Ele apresenta para nós e através da unção Ele gera dentro de nós, para que nós geremos e com dores de parto damos vida. Ele vai gerar em mim e em ti dessa forma. Vamos orar, querido? Já introduzido, vamos orar agora um pouquinho para a gente começar a aula? Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos agora na sua presença e pedimos os anjos de guerra, os anjos de Miguel nessa noite para nos proteger, nos guardar. Meu Deus, toda a dimensão espiritual que está aberta, toda a linha-lei que foi desenhada contra esse ministério, contra essas pessoas, contra essas vidas aqui apresentadas, nós destruímos todo o antidesenho, todo o desenho negativo feito com Satanás, todo dogma, todo sofisma, todo doutrinalismo criado pelas igrejas, nós destruímos e pedimos agora a sua bênção, meu Deus. Envia também os anjos ministradores para ministrar, Senhor, no coração de cada um dos seus filhos, enquanto ensinamos, enquanto invocamos a sua unção de sabedoria. Meu Deus, que seus filhos sejam ministrados, que eles sejam agora nesse momento guardados. Envia, meu Deus, anjos de guerra na casa de cada um desses que estão nos assistindo agora. Envia, meu Deus, anjos de guerra para combater o inferno, para fechar as dimensões, os portais que estão abertos, por onde Satanás tem enviado demônios que roubam a palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, ativa agora o dom de mestre, a palavra de sabedoria e de conhecimento e o dom da fé. E envia aqui, Senhor, agora os anjos que ensinam nas recâmaras secretas, nos templos celestiais. Eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, para que essa aula seja proveitosa aos seus filhos. Em nome de Jesus. Queridos, daqui a pouco nós vamos orar para quebrar as maldições que foram faladas ontem. Eu quero hoje ainda, a pedido do nosso pastor Antônio Pedro, dar continuidade em maldições. Porque a igreja está sendo assolada por um mal que ela mesma está trazendo para dentro. Eu quero falar sobre a maldição que habita as tatuagens. Quem aqui já orou por alguém que tem tatuagem? Em nome de Jesus. Diga amém aí, se alguém já orou. Diga amém. Quem já orou por alguém que tem tatuagem, diga amém. Queridos, paz, pastora Zilda. A pessoa que carrega tatuagem, ela simplesmente abriu no corpo dela um território para Satanás trabalhar. Ela preparou um território e deu uma brecha para Satanás trabalhar no corpo dela. Vocês já repararam que a tatuagem ela traz uma maldição? Está lá em Levíticos 21, acho que 38, se não me engano. Ela abre, amém, várias pessoas oraram, glória a Deus, é isso aí, e sabem que manifestam demônios terríveis. Amados, a tatuagem ela é uma brecha que é um território, Satanás ele é territorial e legalista. Ele está sempre apresentando documentos da nossa vida, da minha e da sua vida diante de Deus. E através desses documentos apresentados, ele requer permissão para tocar a nossa vida. E a tatuagem é uma permissão dada com sangue. Entenda, todo desenho, a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 5, não adorarás imagens, esculturas de tudo que é na terra, no céu, embaixo da terra, ou nas águas, não adorará imagens e esculturas, ou desenhos, ou qualquer coisa. E quando fazemos um desenho em nosso corpo, é um objeto de idolatria, de adoração. Não importa o desenho, é um objeto de idolatria, de adoração. Ah, mas é só um nome, se tornou o seu Deus, porque você colocou no seu corpo porque você adora. E quem tem tatuagens, quem tatuou o seu corpo, abriu um território para o demônio. Entenda, vocês vão perceber uma coisa bem característica de quem fez tatuagem. Já repararam que quem faz uma pequena tatuagem, daqui a pouco tem vontade de fazer uma maior, e depois fazer outra, e fazer outra, e fazer outra? A Bíblia é clara, um abismo chama outro abismo maior ainda. Todas as vezes que eu orei por pessoas tatuadas, ou manifestou um demônio, ou as tatuagens começaram a queimar no braço, pegar fogo a ponto de as pessoas passarem a unha e querer arrancar, ou a tatuagem ficou vermelha, ou quando a pessoa não tem sensibilidade, eu pego uma terceira pessoa, quando a pessoa toca na tatuagem, o demônio manifesta nela. Sempre assim.
Entenda. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso porque é só um desenho, na minha igreja pode, a minha igreja, meu pastor não fala nada acerca, porque o pastor quer conquistar jovens. O jovem Davi foi conquistado na guerra, na batalha. Jovens, eu vos chamei porque sois fortes, não porque sois pecadores, sois promíscuos, porque eu tenho que permitir a sua devassidão. Não, querido. A nossa igreja, nós não temos tanto doutrinalismo, é só as bases bíblicas. Quem é da nossa igreja sabe, a pastora Zilda, a Paula. Quem é do ministério sabe, o Disseu, tá aí, pai Disseu, Ediceu. Nós não temos tanto doutrinalismo, mas jamais, se um filho da nossa igreja chegar para mim, pastor, eu vou fazer uma tatuagem, eu falo, para filho, não dá território para o diabo, nem deis lugar ao diabo. Não faça isso. Sim, nós vamos quebrar isso já já, vamos quebrar. A tatuagem, ela é assim, antes de você fazer, não faça. Já que fez, não tem mais jeito, vamos consagrar agora a Jesus o mal que foi feito, quebrar o mal que foi feito, impedir que Satanás tome conta desses territórios e consagrar a Jesus esses territórios, para que Satanás não tenha legalidade sobre esses territórios. Amém, queridos? Quando você faz uma tatuagem em um território que você está entregando na mão de Jesus, sim, poder para o diabo, é isso mesmo. A tatuagem significa poder, poder para Satanás. Todo território que é dado ao diabo, ele vai aproveitar, adentrar, sentar no trono dele naquele território e começar dali chamar os dele. Entenda. Ele só precisa de uma brechinha, de um pequeno espaço para poder entrar e começar a agir a partir dali, daquela legalidade que foi dada, a partir daquele ponto daquela passagem que foi aberta para ele entrar. Mas não se preocupa com isso não, irmã. A Bíblia diz que uma esposa sábia edifica a casa. A Bíblia diz que uma esposa que santifica, ela santifica também o marido, através da sua vida, pela ligação espiritual que você tem como uma só carne e um só espírito, nós podemos quebrar a ligação que está nessas tatuagens. Os demônios que estão agindo através dessas tatuagens, através da sua vida, irmã Késia, nós conseguimos amarrar eles. Paz do Senhor, David. Então, queridos, quem não tem tatuagem, pelo amor de Deus, não faça. Quem já tem, vamos consagrar hoje ao Senhor, para que Ele mesmo quebre e feche esses portais. Satanás, ele trabalha por portais, ele entra nas pessoas por portais, pelos olhos, pela boca, pelo ouvido, pelo nariz. Ele entra por portais, ele entra pelo umbigo também. E as serpentes entram pelo cóccix, pelas costas. Serpentes habitam muito nas costas. São 5 pontos que temos, onde Satanás ele deseja tocar a cabeça para a manipulação, a testa para a santificação, os olhos porque é o espelho da alma, é o acesso à mente. O nariz ele entra pelo olfato, pelo cheiro. Por exemplo, um viciado em lança-perfume, em cocaína, em drogas, o acesso é pelo nariz. Ele entra pelos ouvidos por palavras torpes, por maldições lançadas. Ele entra pela boca, por macumba, por coisas que nós ingerimos, álcool, drogas como maconha, como crack. Ele entra pelo umbigo, porque é um portal espiritual, é um portal de ligação, é por onde Deus nos gerou e nos ligou à nossa mãe. Ele entra pelo cóccix, pela espinha, pela estrutura do homem ou da mulher, entra como serpentes, e ali ele aloja, ele habita. Então nós temos que aprender isso. E todas as vezes que nós abrimos um portal, eles vêm. A tatuagem é um portal. Muitos agora devem estar me questionando. Você fala que alguns questionam, mas eu não acredito nisso. Se não acredita, querido, daqui a pouco nós vamos orar. Eu quero ver se você vai crer ou não. E eu creio que o Senhor vai quebrar as maldições que há nas tatuagens. Eu creio que o Senhor vai destruir esses dogmas, esses sofismas. Falando das tatuagens, sabemos que quando... Repara, eu vou dar aqui exemplos básicos. Eu quero juntar também para falar de piercings. Se alguém acha que piercing é de Deus, que não tem problema, que pode pôr, eu vou provar com a Bíblia que não é de Deus e não pode pôr. O piercing, ele te faz um escravo de Satanás. O piercing, ele te põe diretamente na ligação com os espíritos de pombagira. Ele te escraviza. Êxodo, capítulo 21, no versículo 5 diz: mas se aquele servo expressamente, está falando de servo, viu? De um escravo, expressamente disser: eu amo ao meu Senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair alforriado, então seu Senhor levará aos juízes
ou seja, diante daqueles acusadores, diante dos acusadores, os que julgam a vida dele, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e ao seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela ou um piercing, para aquela época era sovela ou uma argola, e então ele o servirá para sempre. Eu estudei mais algumas coisas, era furado a orelha ou o nariz, lembra alguma coisa? Para colocar a argola, a orelha ou o nariz. Muitos homens e mulheres colocando argola no nariz, por quê? É escrava de homens? Não, de demônios. Tatuagem, querido, tem um simbolismo muito forte. Por exemplo, as pombagira gostam para o sensualismo. E elas agem tanto nos homens como nas mulheres, causando sensualismo através das tatuagens. Tem muito homem que olha para a mulher tatuada e fala que tem fixação por aquilo, mas não é, é atração pelos demônios que habitam naquelas tatuagens. Tem muita mulher que tem atração por homens tatuados, não é pelo homem, é pela atração que os demônios exercem através daquelas tatuagens. Quer ver uma coisa bem interessante? Já pararam para perceber que as lésbicas ou os gays, os homossexuais, eles se mutilam com piercings e com tatuagens em abundância? Já repararam isso? Já se perguntaram o porquê? Alguém já se perguntou? Alguém já ouviu falar do espírito de Amorã? O espírito das pombagiras rainha que habita no umbigo como uma lesma e domina a mente? Alguém já ouviu falar? Esse espírito, ele abre brecha para outros espíritos. E dali vem uma legião. Por que uma lésbica, para se declarar lésbica, ela põe piercing no nariz, ela põe na orelha, ela se veste como homem, se põe como homem, enche de tatuagem? É necessário isso? É preciso isso? Não. Mas e por que eles fazem isso? Porque estão sob controle do mal. E Satanás, ele domina a mente. E quando ele domina a mente, ele precisa de território para dominar o corpo. E o que ele faz? Domina através das tatuagens e dos piercings. Você pode prestar atenção. Todo homossexual, seja masculino ou feminino, ele vai ter desejo por colocar piercing ou tatuagem. Algo que mutile, que cause dor. Algo que faça ele sofrer, porque ele não é mais homem, ele é um cavalo. Ele carrega muitos demônios em cima de si. Entendeu? Então, todas as vezes que um servo da sua igreja, pastores que estão presentes, ou filhos que estão presentes, ou um filho seu pedir para furar a orelha para pôr um brinco, pedir para colocar um piercing, ou pedir para fazer uma tatuagem, seja sábio. Converse com ele sobre territorialismo, sobre legalidades, sobre pactos de sangue que são feitos com Satanás. Quando você derrama sangue, você levanta um trono para ele, você prepara o altar para que ele venha habitar com legalidade na sua vida. E muitos começam, vou pôr só um piercing na orelha, daqui a pouco tá com um na língua, tá com um aqui, tá com um na orelha, tá no umbigo, tá não sei mais onde. Por que isso? Já se perguntou por que desse desejo louco de ficar se mutilando? Muitas pessoas, eu conheço diversas. Eu vou fazer só uma tatuagem do anelzinho no meu dedo. Fez um anel no dedo, a pulseira no braço, aí depois encheu o braço, encheu o corpo. Tem gente que já não tem nem lugar para colocar mais nada e começa a inventar, colocar chifres no corpo, dividir a língua ao meio. Demônio. Você deu o primeiro território, um abismo vai chamando outro abismo maior ainda. E aquilo vai se complicando de tal maneira que daqui a pouco o seu casamento acaba. Entenda, todas as pessoas que têm mais do que 3 tatuagens, ela tem problema na vida sexual, ela tem desejos estranhos. Pode perguntar, pode fazer, queridos, entrevista com as pessoas que têm mais de 3 tatuagens. Ela tem problemas na vida sexual, ela tem desejos estranhos, a vida financeira passa por problemas, ela tem perturbação do sono. E alguns deles têm maridos e esposas espirituais. Pergunta. Faça essa entrevista, pergunta, para você ver o que acontece. A irmã Késia, pergunta para o seu esposo se ele não tem sonhos com seres, tendo relações com ele. Pergunta para ele, faça essa pergunta, vê o que ele vai falar. Você vai se surpreender, irmã, mas fala para ele, seja sincero. Você já sonhou sendo atacado por demônio, demônio subindo em cima de você? Você já sonhou tendo relações íntimas? Pergunta para ele. Não se assuste não e nem oprima ele, não é culpa dele, é por causa das tatuagens, elas atraem esses demônios. São os liliotes, os filhos de Lilith, que atacam na madrugada.
eles vêm também, porque eles são comandantes das pombagiras. E eles vêm. Aí, ó. O pastor Antônio Pedro disse, é o caso da maioria dos jogadores de futebol com muita tatuagem. É exatamente, pastor. Eles acabam perdendo o que é a sexualidade. Deus fez homem e mulher, eles já perdem isso, esse caráter se apaga, eles já não sabem mais o que são. E começam a sair com travestis, começam a se prostituir. É loucura, o negócio é muito doido. Nós vamos orar, eu quero orar primeiro agora com vocês, antes de dar sequência. Eu quero orar primeiro porque ontem nós cometemos uma falha. Falamos sobre as maldições de primogenitura e falamos sobre a maldição de Mefibosete, mas não fizemos a quebra. Como a quebra é bem rápida, queridos, no reino de Deus tudo é fácil, tudo é simples. Quando se cumpre Mateus 18:18, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Quando nós cumprimos Mateus 18:18, é uma chave que desliga tudo. Na presença do Espírito Santo tudo é desligado, amém? Aquele que puder nesse momento, vamos fazer agora a quebra dessa maldição. Vamos fazer? Põe a sua mão assim e fecha seus olhos. Repita comigo assim, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu quebro agora toda maldição de solteirice, perdão, queridos, de primogenitura, toda maldição de primogenitura na minha vida e na minha família. Eu anulo e paraliso a partir de mim as maldições que vieram desde a 4ª geração, desde o meu tataravô. Eu anulo agora, eu consagro a minha vida e todos os primogênitos da minha família ao Senhor Jesus. Espírito Santo, eu quebro agora e anulo toda a ação da maldição de Mefibosete na minha vida. Eu anulo e paraliso a ação do tranca-rua, tranca-tudo, 7 cadeado, Maria Mulano e todo demônio que se levanta contra o meu ministério, contra a minha vida financeira, contra a minha prosperidade familiar e contra tudo aquilo que eu possuo. Eu ponho agora tudo que tenho e tudo que sou nas mãos do Senhor Jesus para crescimento espiritual, crescimento material e crescimento pessoal em nome de Jesus. Pronto, queridos, está quebrado. É simples, né? Não gosto de trabalhar muito com manifestações demoníacas. A gente, muitas vezes, nós vamos até estar aprendendo, e à medida que vamos atenuando o trabalho, vai chegar uma hora que não mais haverá manifestação demoníaca. Comigo hoje, raramente, pode perguntar aos meninos aí que estão aí, a Paula e os outros, não tem muitas manifestações. A gente vai lá no mundo espiritual e amarra eles a partir do mundo espiritual para não machucar carne, não constranger as pessoas. Eu acho tão ruim na igreja onde há um prazer em fazer os demônios manifestarem. Eu acho tão desagradável. Se eu posso, como ministro do Senhor, como sacerdote de Deus vivo, entrar no mundo espiritual e guerrear com eles lá e de lá amarrar e levar para o abismo, libertando a pessoa sem sacrifício, sem machucar o corpo, sem fazer a pessoa sofrer dano algum, sem fazer ela ser constrangida. Eu acho isso muito válido, muito válido para os dias de hoje, para a igreja de hoje, entender como isso funciona e fazer dessa forma, porque assim não vai ter necessidade, a não ser aqueles que debaixo da unção manifestam sem a gente convidar, sem a gente pôr a mão, sem a gente orar, e eles manifestam ali. Aí você vai lá e expulsa, vai para o mundo espiritual, porque onde tem um comandante tem os comandados, e aí são só os comandados, vai atrás do comandante no mundo espiritual, amarra e leva embora. Isso é muito mais válido, porque quando eu expulso um demônio, eu só expulso aquele que está ali, eu faço um exorcismo, eu não faço uma libertação. Expulsar o demônio da vida de uma pessoa, não estou libertando ela não, querido. Não estou. Porque se ele está ali, houve uma raiz. Toda maldade, toda árvore tem uma raiz. O demônio é só os frutos daquela árvore. Nós temos que achar agora a raiz. Destruir a raiz. Não é só expulsar o demônio. Ah, pastor, mas eu sou especialista em expulsar demônio. Parabéns para você, querido. Agora seja especialista em desfazer as maldições que causou a vida daquele demônio na vida da pessoa. Seja especialista em entrar no mundo espiritual e destruir
o que ele, a teia, a rede que ele causou ali na vida daquela pessoa. Seja especialista em achar de onde ele está vindo, por que ele está vindo e por que ele está causando aquele mal. Nós temos que ser sábios. O Senhor quer combatentes valentes. Na Bíblia, para mim, um dos maiores combatentes no mundo espiritual foi Davi e Josué. Foram os dois maiores combatentes para mim, de batalha espiritual mesmo. Quem lê Salmos, vê que Davi ia no Seol, ele batalhava, ele guerreava contra os demônios lá no inferno. Ele é um dos únicos da Bíblia que ia lá no inferno pegar o capeta pela barba. Entendeu? Ele não tinha medo, ele guerreava o tempo inteiro, ele andava até com a alma em aflição. Muitas vezes ele clamava ao Senhor para dar força, porque a alma estava abatida, porque as guerras espirituais com ele eram muito pesadas, eram terríveis. Nós, como servos do Senhor, filhos do Senhor, temos que aprender a trabalhar dessa forma. Exatamente, Paula. A pessoa tem que querer ser liberta. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato, e aquele que abriu, eu entrarei e cearei com ele. É preciso a pessoa querer ser liberta. Porque mesmo se a pessoa não querer, eu vou fazer por representação, eu vou trazer os demônios que estavam na vida daquela pessoa em cima de uma outra pessoa, amarrar, mandar para o abismo, e antes dela chegar em casa, o cara está cheio de demônio de novo. Porque o comandante manda outros. Ela não quer ser liberta, ela quer ficar no laço do diabo. Não vai adiantar nada, não vai resolver nada, vai ser um trabalho à toa. Eu mesmo, sinceramente, queridos, eu oro pela pessoa a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, se ela vier, eu vou perguntar para ela por quê, onde é que está a legalidade, onde é que está abrindo brecha, ou por que você está abrindo brecha. Vamos resolver as brechas, porque o demônio não pode voltar. Eu já mandei amarrar, já amarrei o comandante. Por que veio o comandante? De onde veio a brecha? Por que Satanás está gostando tanto da sua vida? Entendeu? Muitas vezes a própria pessoa invoca. Os pecados corriqueiros, aqueles que se tornam vícios, esses trazem os demônios. Como estávamos falando agora há pouco, dos portais que você não vai conseguir libertar a pessoa, tatuagem. Tatuagem. Você pode olhar, querido, eu faço um desafio. Passa uma peneira nas igrejas do Brasil, você não vai achar nem 10 que expulsa demônios através que habitam nas tatuagens ou nos piercings, porque não é interessante para a igreja. A igreja que visa dízimo e oferta jamais vai pregar sobre isso. Jamais vai impedir isso. Não, mas eu faço isso para que os jovens não saiam da minha igreja. Não, você tem... Entenda, se Deus chamou o jovem porque ele é forte, Deus quer ele limpo para poder pregar o evangelho. Entenda, querido. É verdade. É isso mesmo, Paulo. Quando limpamos a casa, voltam os piores. Quando Deus, ele nos chamou como pais, ouviu, pastores? Quando Deus nos chama como pai, é pai de propósito para gerar filhos de futuro. Não pode ser pais em que para ali a geração, que não tem continuidade. Por isso toda a unção que vem sobre a cabeça de Arão escorre pelas suas barbas, pelos seus pés e chegam aos filhos. A unção não pode ser retida em Arão, porque se ela for retida em Arão, não há uma continuidade. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai me bater. Sabe por que a igreja passou por um período de morte espiritual? A irmã escreveu aqui, a irmã Kézia: meu marido está afastado dos caminhos do Senhor, creio que está com legião de demônios no corpo. Isso é normal, irmão. Isso é normal. Afastou, fica complicado. Sabe por que a igreja passou por um período muito grande de cegueira espiritual, de apagão espiritual, onde não se havia avivamento, e quando havia era meia dúzia de gato pingado, como na época de Dowie, John Alexander Dowie. Aí sumiu, aí veio Smith Wigglesworth, sumiu a W. Tozer e foi levantando de pessoa em pessoa. Mas isso antes, Roma dominou com o catolicismo e aí apagou de vez. Porque Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra, e em ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra você, contra a sua igreja, contra a minha igreja. Mas ele falou: então aguardais em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quem Jesus chamou? Avise a Pedro e aos outros que eu estou vendo. Pedro, é para aguardar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Beleza, foi dado já essa missão a Pedro. Aí o Senhor falou: ser-me-eis testemunha em Samaria, na Judéia e todo o confim da terra. Só que Pedro queria pregar em Samaria e na Judéia, e Pedro não treinava discípulo. Pega a Bíblia, todo o Novo Testamento, me aponta um discípulo de Pedro. Me mostra um discípulo de Pedro, de Tiago. Vamos lá, um discípulo de João que era profeta. Vamos lá, um profeta que João treinou. Quem consegue?
Não vai conseguir me apontar porque não tem. E se tem, não está na Bíblia. Não tem. Aí levantou-se Estevão, que era discípulo de... Não tem também. Ele simplesmente cria no Senhor, recebeu os dons e trabalhava. Mas pastor, teve mais gente que foi usada por Deus? Sim. Foram cheios, mas era discípulo de quem? Agora, Jesus pega um louco chamado Paulo, levanta ele, que era discípulo de Gamaliel. Paulo já era discípulo de Gamaliel. Ou seja, ele já tinha um coração doutrinado a treinar, um coração de submissão, um coração pronto para aprender. Aí Jesus fala, aqui achei pedra preciosa, é bruta, mas eu lapido. Já começou cegando o homem para falar o que você enxergava antes não me serve mais. Agora vem para a cegueira, porque você vai ter que enxergar do jeito que eu quero que você veja. Enxergue o meu amor, enxergue as dimensões, enxergue o que eu tenho para ti, porque é grande. Dali, Jesus comissionou Paulo. Paulo recebeu impartição, recebeu os dons. O que Paulo fez? Começou a treinar discípulos. Paulo ansiava por treinar discípulos. Paulo levantou Timóteo. Paulo saiu levantando gente, saiu levantando Silas, saiu levantando... Ele manda carta para os romanos. Breve estarei convosco a fim de vos comunicar algum dom. Paulo treinou os coríntios. A igreja era cheia dos dons e foi Paulo que edificou. Paulo treinou Cencreia. Paulo treinou os cretenses. Paulo saiu treinando e fazendo discípulo por toda a terra. Se não fosse Paulo, seria pior ainda o apagão espiritual, porque a igreja que foi para Pedro edificar, Pedro abandonou e foi pregar para os judeus. Gálatas, capítulo 2, Paulo dá uma chamada em Pedro, porque Pedro estava fazendo acepção de pessoas. E quando Paulo chegou com Tito, eles começaram a escarnecer de Tito, querendo circuncidar Tito, porque era grego. Quando encostou os gregos com Pedro, os da circuncisão, ele abandonou os ímpios, os que Paulo tinha ganhado, e foi ficar com os caras. Paulo chegou e deu uma raspada nele. Leia Gálatas a partir do capítulo 2. Leia a partir do capítulo 2 você vai entender a história. Paulo dando a raspada em Pedro, fazendo acepção de pessoas, querendo que os ímpios se circuncidem, mas ele mesmo não quer ficar com os ímpios. Entendeu, queridos? Nós temos que acordar, queridos. Nós temos que avivar a igreja. Está em nós treinar discípulos. Está em nós fazer discípulos para a próxima geração. Está em nós fazer esse papel. Eu quero agora... Quem tem tatuagem? Ou tem pessoas que têm tatuagem em casa? Nesse momento, faz assim com as mãos. Quem tem tatuagem? Ou tem pessoas que têm tatuagem ou piercing em casa? Feche as mãos. Tatuagem ou pessoas com piercing. Vamos quebrar também, que eu quero falar sobre métodos de cura ainda hoje. Eu quero ver se eu consigo falar sobre métodos de cura. Porque tem muito fariseu que fala que Jesus não fazia assim quando você ora por cura. Eu quero te defender nessa noite. Eu quero te defender dos religiosos e dos fariseus. Amém? Vamos orar agora. Feche seus olhos. Pense na pessoa que tem tatuagem. Pense na pessoa que tem piercing. Pense, em nome do Senhor Jesus, foque agora, se você tem, foque na sua tatuagem, no seu piercing. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, toque e revela, Senhor. As pessoas que têm tatuagens e piercing são portais para demônios e tem demônios habitando nelas? Se tem, meu Deus, toque e revela agora, passa um colo espiritual, cola agora a mão e não solta. Aquelas pessoas que têm tatuagem no seu corpo ou num familiar e que tem demônios habitando e que são portais que demônios estão agindo e que tem piercing que, por onde as pombas giram e os demônios de porco faz ali o seu cativeiro. Em nome do Senhor Jesus, os que têm, toque e revela agora, cola. Passa um colo espiritual, cola a mão e não solta. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, segura aí por um minuto, Espírito Santo. Segura por um minuto, pode segurar. Isso. Os que ficaram com a mão colada, segura agora, em nome do Senhor Jesus. Isso. Isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Isso. Pode soltar a mão dos que ficaram com a mão colada, mas a unção vai para a mão direita. Elas vão sentir fogo, a mão começará a queimar, a mão direita. A partir de agora, os demônios que estão agindo nas tatuagens, nos piercing, vem para a mão direita e começa a queimar. 1, 2, 3. Isso. Se alguém ficou com a mão colada, com a outra mão escreve eu. E se alguém está com a mão queimando a mão direita, já escreve amém. Nós vamos quebrar já essas maldições agora. Isso. Vai queimando, Espírito Santo. Queimando e adormecendo.
Já tem algumas pessoas que estão sentindo minha mão queimando. Se eu estou sentindo é porque alguém está queimando. Isso. Em nome do Senhor Jesus. As pessoas que ficaram com a mão colada aqui, escreve eu, para que eu saiba quem foi. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, queridos? Alguém ficou com a mão colada? Se ninguém ficou, glória a Deus. Aleluias. Irmã Késia, a sua mão ficou colada? A tatuagem, Paula ficou. Tá, a mão ficou colada, Paula? Amém. Mais alguém? A tatuagem ela é um portal tão aberto na vida da pessoa quanto a tomada de luz elétrica em casa. Muitas pessoas eles ungem a casa inteira, todo lugar, mas há pontos que eles esquecem de ungir. Os principais pontos de entrada nas casas das pessoas é espelho, torneira e tomadas elétricas. Também tem água. Tudo que contém água, até ralo, o demônio entra. Por onde tem água, ele se move como um portal. Por onde tem condutor elétrico, ele se move como um portal. Ele usa isso. Kézia, sua mão não ficou colada? Faz assim com a sua mão. Só a irmã Kézia, em nome do Senhor Jesus, faz assim com a sua mão. Isso. Foca agora, fecha os olhos. Foca no seu esposo. Amém. Já vamos orar quebrando e amarrando esses demônios. Foca no seu esposo. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, faça um levantamento agora no esposo da irmã Kézia. Os demônios que estão agindo através das tatuagens, venha agora para a mão dela. Eu ordeno, em nome do Senhor Jesus, venha todos. Isso. Em nome do Senhor Jesus, todos para a mão dela. Tenha fé, irmã. Tenha fé. Foca. Isso. Todos eles na mão dela e segura fechada. Fechada, com os demônios amarrados na mão dela. Agora, em nome de Jesus, eu vou contar até 3. E a mão dela vai ficar travada, colada, amarrada com os demônios dentro. 1, 2, 3. Tenta abrir sua mão, irmã Kézia. Vê se abre. Vê se consegue abrir a mão normal. Eu sinto uma unção muito forte, um fogo queimando aqui, que só Jesus, meu Deus. Deu até calor agora, um dia de frio como está em São Paulo hoje, senti muito calor. Isso, amém. Vamos orar, queridos? Repita comigo assim: eu anulo todo pacto feito com os demônios, através das tatuagens, através dos piercings, dando a eles legalidade sobre o meu corpo, abrindo para eles portais em minha vida. Eu paraliso agora todo portal espiritual. Eu fecho agora todo portal de demônio na minha vida e na minha família. Eu consagro toda a minha pele, todo o meu corpo ao Senhor Jesus e proíbo que todo espírito maligno use os acessos através de tatuagens ou de piercings para habitar na minha vida, em nome de Jesus. Se repetiu isso aí, foi quebrado, querido. Se repetiu isso, você está livre, você está liberto, não tem mais nada. E se duvida, faz um toque e revela com a mão para ver que vai ficar colada. Quanto tempo tem, Jair? 43. Tá, você vai ver que vai ficar colada a sua mão. Eu ia falar hoje um pouco mais sobre maneiras de cura. Eu vou falar rapidinho aqui. Se você orou comigo e repetiu essa oração, a sua mão está liberta, está livre. E essas orações que nós fizemos, é a oração que você vai fazer na igreja com todas as pessoas. O povo de Deus que são ministrantes, que são apacentadores ou que são itinerantes, vai perceber que quando orar nas igrejas dessa forma, meu Deus, marque isso, é bom. Não precisa nem pôr a mão, querido. Não precisa nem pôr a mão. Chama na frente quem tem tatuagem e piercing. Não coloque a mão. É até melhor não pôr na mão, porque ninguém pensa que você empurrou. Porque eu nunca vi crente fariseu
gostar de falar mais do que falar que empurrou, que caiu porque empurrou. Você vai orar da seguinte forma, põe todos em fila, põe um do lado do outro assim, e ora da seguinte forma: Espírito Santo, faça um levantamento aqui, Senhor, naqueles que usam piercing e tatuagem. Se tem demônios agindo através dessas vidas, por legalidade, através das tatuagens e do piercing, toca e revela, empurra para trás agora, em nome de Jesus. Pode contar até 3 e sair soprando. 1, 2, 3, e sai soprando. Nos que estão tatuados ou nos que tem piercing. Sai soprando. Se você querer mais forte ainda, você toca na mão e fala: demônios que agem através do piercing da tatuagem. Piercing é demônio de porco. Espírito de porco. Ou demônios que agem através da tatuagem. Em nome do Senhor Jesus. Revela aqui agora, Espírito Santo. Se a pessoa for sensível, o demônio manifesta agora. Se não manifestar, chama alguém sensível e põe para segurar na mão. E peça assim: Espírito Santo, por representação, manifesta esse demônio que trabalha através da tatuagem agora. Em nome do Senhor Jesus. Na hora. É batata. Na hora o bicho vem. Espírito de porco e serpente vem através dos piercings. Quem tem piercing normalmente manifesta espírito de porco. A pessoa vai cair no chão encolhida na posição fetal. Você vai reparar isso. Quem tem piercing vai sempre cair encolhido na posição fetal. Pode pôr a mão. Espírito Santo, toca e revela agora. Se tem demônio, espírito de porco agindo através do piercing, toca e revela. A pessoa já cai encolhendo. Já cai se virando todinho. Isso eu te falo porque já aconteceu diversas vezes. Faz isso na igreja. Vai meter medo em um monte de gente. Mas é bom o povo de Deus acordar. Porque um guerreiro, querido, ele não pode carregar mancha, ele não pode deixar mácula, ele tem que ser um valente preparado, ele tem que estar atento para guerrear nas dimensões espirituais, nas dimensões celestiais. Eu quero deixar só umas bases bíblicas, aquele que puder marca essas bases, sobre métodos diversos de cura. Amanhã eu quero falar sobre anestesia espiritual e cirurgia espiritual, para depois eu entrar nos dons do Espírito Santo, como receber a palavra de conhecimento e como ministrar essa palavra de conhecimento, como se mover na profecia, o que é a profecia, como, é perigoso, glória a Deus, como andar na profecia, entendeu? Eu quero ensinar essas chaves. A operação de milagres, como orar por operação de milagres. O pastor Antônio Pedro perguntou ontem como orar por manifestação de pedra, pó de ouro, obturação de dente. Eu oro de uma forma bem simples, se quiser também marca isso. Comigo é tudo simples, debaixo da unção tudo acontece. Eu só peço ao Senhor, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor manifestaria e confirmaria a palavra com sinais. Está lá em Marcos 16, 20. E o Senhor quebrou a maldição em nossas mãos, por isso somos sarados, está lá em Miqueias 5,12. Nesse momento agora, Senhor, eu quero que o Senhor confirme a sua palavra, com pó de ouro, pó de prata. Eu estou sentindo a unção, alguns vai receber aí, viu? Confirme a sua palavra com pó de ouro, pó de prata, obturação de dentes, com resina, com ouro, com prata, com amálgama. Em nome do Senhor Jesus, manifesta também a sua glória, transformando brincos de bijuteria. Eu peço só uma tarraxa em ouro, transformando, Senhor, pedras comuns em pedras preciosas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, começa agora a derramar essa unção. Começa agora, em nome do Senhor Jesus. Toca. Dor de cabeça constante são causadas por demônios? Sim, causada por diversos tipos de demônio. Na verdade, a dor de cabeça, todo demônio causa dor de cabeça. Porque a cabeça é o ponto de contato, é onde habita o intelecto, é onde habita a alma. Toda espécie de demônio causa dor de cabeça. 90% das dores de cabeça são causadas por problemas espirituais. 90% dela, entenda. Se você tem Kundalini, ela vai atacar o seu estômago, as suas costas e a sua cabeça. Aí vai do lugar da dor. Se a dor é aqui, é opressão, é guerra no mundo espiritual. Se a dor é aqui, é ataque mental, ataque com pensamentos, com voz, com ouvir voz, desespero, frustração, desânimo, cansaço físico. Se a dor é aqui, é para te impedir de orar, de buscar, demônio te amarrando. Se a dor é aqui atrás,
é demônio querendo te possuir, ou é Kundalini agindo, trabalhando na sua vida. Então, cada ponto na cabeça tem uma ação de demônios. Glória a Deus, aí ó, a minha mão já está cheia de pó de ouro, homem de Deus. Glória a Deus. Tem pessoas aí que vai procurar, pode procurar nas suas joias. Algumas joias foram transformadas, o Senhor acaba de confirmar. Algumas pessoas acharão nos brincos uma tarraxa de prata e uma de ouro. Algumas pedrinhas mudou de cor também. Pode procurar, algumas pessoas encontrarão nas suas casas, encontrarão nos seus objetos. Pode procurar, o Senhor confirmou. Algumas pessoas encontrarão transformação de metais. Amém? Isso é operação de milagres. Estaremos falando sobre as vertentes, algumas das vertentes da operação de milagres, porque é tão extenso que não conseguimos falar de todas, mas falaremos de algumas. Amém? Glória a Deus, queridos. Pega papel e caneta aí. A cura é a abertura para a matéria de amanhã. Glória a Deus, pastor Francisco. Deus é bom contigo. Isso é prosperidade, homem de Deus. Receba, em nome de Jesus. A cura, ela tem diversas faces. E muitos falam assim, mas Jesus não fazia desse jeito. Vamos lá. A cura pelo toque. Lucas 8, do 43 ao 48. A mulher do fluxo de sangue. Não foi Jesus que tocou nela, foi ela que tocou em Jesus. O que isso quer dizer? Que quando eu estou no hospital, eu não consigo orar pela pessoa. Eu vou pela fé, eu só toco nas pessoas. Saio tocando, pondo a mão. Ou esbarro na pessoa e ponho a mão. Todo poder sai pela mão, entenda. Todo poder sai pela mão. Oh, glórias! Glória a Deus. Muita gente foi tocada com pó de prata. Tem como identificar o demônio? Paulo, eu creio que você seja sensível o suficiente para orar. Tem sim. Se você for no mundo espiritual e perguntar para o Espírito Santo, qual demônio está agindo? Ele vai, normalmente, mas você vai identificar de outra forma mais fácil ainda. Qual parte da sua vida está sendo afetada? Financeira, sentimental, espiritual ou saúde? Você tem que ver que a dor de cabeça é o prenúncio de alguma coisa no mundo espiritual. Da mesma forma que a dor de cabeça te avisa de um problema no seu corpo, ela te avisa de um ataque espiritual no mundo espiritual. Os demônios atacando no mundo espiritual. Tenta identificar na sua vida o que está acontecendo e você vai saber qual demônio está atacando você. Se for sua vida financeira que estiver amarrada, um emprego que você não consegue manter, problemas no trabalho, é tranca-rua, tranca tudo, Maria Mulambo, Exu da lama, Exu do lodo, esses demônios, são os Exus atacando você. Se o problema é na sua vida espiritual, vai ser Exu das almas preciosas, vai ser sete cadeado, vai ser Exu do cemitério, vai ser os demônios que quer. Então, identifica na pessoa, entrevista a pessoa que você vai ver. Ou mais fácil, ataca todos os demônios numa demanda só. Amarra todos eles, faz um toque revela com a pessoa, leva ela para o mundo espiritual, chama os anjos de Miguel e... Amém. Pode ser usado por você. Chama os anjos de Miguel e lá no mundo espiritual você ataca os demônios, não importa quais sejam eles. Ataque eles. Não espera ser atacado. O guerreiro tem que ser valente como Davi. Davi não esperava os guerreiros vir até ele. Quando Saul foi contra Davi, Davi veio antes contra Saul. Vá antes contra os demônios. Vá para o mundo espiritual, Paulo. Eu creio que você tem sensibilidade. Vá para o mundo espiritual, acha eles com os anjos de Deus e vença eles. É muito simples. Queridos, vamos estar encerrando essa aula para não ficar tão extenso o vídeo. Ontem ficou com mais de 1 hora. Hoje, seguindo o pastor Antônio Pedro, eu não quero deixar passar. Eu comecei aqui, falei da mulher do fluxo de sangue, a cura pelo toque. Amanhã eu quero terminar esse assunto com vocês. Continuar falando das maneiras que Jesus curava. Como nós devemos converter essas maneiras para o dia de hoje. Porque para que nós não fiquemos presos na anestesia, na cirurgia. Nós temos diversas maneiras de trabalhar como filhos de Deus. Se eu chego num hospital, tem um enfermo lá, como é que eu vou orar para ele ser anestesiado? Como é que eu vou orar para uma cirurgia espiritual no meio do hospital com multidão de gente? Então eu posso curar a pessoa pelo toque, pela palavra profética. Nós vamos falar sobre isso. A maneira que você vai usar para curar as pessoas. Muitas vezes você não precisa nem ir lá no hospital, você usa um representante, uma representação. Amanhã eu vou dar essas chaves. E amanhã eu aconselho não perder, porque eu quero finalizar a aula de amanhã ensinando até a postura que você deve estar e como você deve orar na hora de ministrar cirurgia espiritual numa igreja inteira, não pessoa a pessoa, mas num coletivo total, num coletivo geral. Amanhã eu quero ensinar sobre isso, amém, queridos?
e vai ser bênção de Deus. Mas infelizmente temos que terminar essa aula para não ficar tão extenso, para não ter tanto conteúdo e pouco tempo para vocês estudem. Amém? Eu creio que o Senhor os abençoou ricamente, assim como me abençoou. Fiquei feliz por estar aqui com vocês mais um dia. Eu me sinto útil, pequeno como sou, por poder ajudar vocês, ajudar um pouquinho que seja, para que cada um dos filhos do Senhor cresça, para que cada um dos filhos do Senhor receba essa unção. Eu quero pedir agora, queridos, põe as suas mãos assim, aqueles que têm enfermos na família principalmente, aqueles que têm pessoas que estão passando por problemas, por transtornos psicológicos, aqueles que estão com problemas na família, põe as mãos assim para receber em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar agora por uma unção. Eu não sei se vocês conhecem a materialização do fogo. Fechem seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro agora no mundo espiritual como combatente, meu Deus. Eu peço as minhas armaduras e as armas que visto. Me leva agora na casa de cada um desses combatentes que estão comigo aqui, que estão online, Pai. Junto com seus anjos, eu ministro agora a unção do fogo nas mãos. Meu Deus, do mesmo fogo que é na minha vida, do mesmo fogo que o Senhor gerou em mim, comece a queimar as mãos. E através das mãos, ache as enfermidades, Senhor, também por representação. Vai queimando, meu Deus, toda enfermidade, todo espírito de vício, todo espírito de contágio, vai queimando com o seu fogo. Aumenta o fogo para 3.000 graus, Senhor. Vai queimando, vai destruindo. Dor de cabeça, dor nas costas, dor no umbigo, dor no pescoço, dor na coluna, dor na perna. Em nome do Senhor Jesus, toca também, meu Deus, me mostra. Toca, Pai. Toca nas partes íntimas das mulheres. Toca, Senhor, no útero. Toca, Senhor, queimando cisto. Queimando, meu Deus, mioma, microcisto. Toca, Senhor, agora com fogo. Aumenta o seu fogo. Vai queimando. Queima mais. 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 Alguns, Senhor, que já está sentindo a ação do fogo, está sentindo dormência nas mãos. Os que já estão sendo tocados pelo fogo, estão sentindo dormência nas mãos. Aumenta, Senhor, o fogo. Aumenta. Alguns estão sentindo a mão. Uma das mãos está quente, está aquecida. A unção sobe agora, da cabeça à planta dos pés. Passa pelo corpo. E a parte que tiver com enfermidade, anestesia, Senhor. E cura agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa unção fique neles até que sejam curados completamente. Em nome do Senhor Jesus. 1, 2, 3. Receba o toque do Senhor. Receba o fogo do Senhor. Sejam curados. Sejam libertos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã, às 22 horas, em nome do Senhor Jesus, ore por mim que eu oro por vocês. Oremos uns pelos outros. E amanhã, quem tiver testemunho, traz testemunho. Vai ser uma... Pai amado, nós te agradecemos pela aula de hoje, te agradecemos pelo derramar do seu poder, te agradecemos pela glória que o Senhor manifestou em nosso meio, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até hoje, Senhor. Que os seus anjos guardem cada um dos filhos e a bênção do Senhor os alcance e que seja quebrado todo dogma e sofisma que há na mente deles, para que eles uma casa nova edificada como o tabernáculo de Davi em si, para poder oferecer a Ti, Senhor, com adoração, louvor e proclamação. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Amém, queridos? Tragam testemunhos. Não esqueçam, tragam testemunhos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que todos comecem a pôr em prática tudo que foi ensinado. Tragam, não esqueçam, tragam testemunhos.